contando das bênçãos. Você que tem uma esposa brava, se você fazer um propósito com Deus e ela colocar assim que ela vai ser a melhor esposa, vai acontecer, porque comigo aconteceu, amém? Amém, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, vou passar a palavra ao pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Quem está feliz, fala amém. Amém. Queridos aniversariantes dessa semana, venham para cá para nós orarmos com vocês. Nascimento, casamento, criança vai apresentar o Senhor Jesus. Comprou um bem que é apresentado na Cristo também. Pode vir, vamos orar por você. Luiz! Para frente, vai ter um sorteio aqui, olha, eu sei, grama, né? Nós vamos fazer casamento já, né? Ó, ficou lá em casa, tá? Mais alguém? A semana inteira a gente dando parabéns lá, quando cheguei domingo, somos todo mundo. Esse rapaz bonito aqui. O que é? De casamento, nascimento? Não é nascimento. Mais alguém? Gabriel, né? Não esqueci não, tá vendo? Estou vendo você, tá, cara? Você pode ter ideia? Vamos orar a Deus, nossos queridos de tema. Estenda a mão para cá. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos, Pai, pelos teus filhos, oramos pela vida de Dulce, também, Pai, do jovem. Toca no Gabriel com o teu poder também, Deus, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, pedimos muitos anos de vida para a vida deles, Senhor. Queremos repreender tudo aquilo que é contrário pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor os guarde, os livre de todo o mal, toda a serva do inimigo, nós cancelamos com o poder do nome de Jesus, sobre a vida deles a bênção do Senhor. Seja com eles, Pai, dê saúde e dê paz, livre eles de todo o mal em nome de Jesus. Deus, nós oramos por esse bem, consagramos ele a Ti pelo poder do nome de Jesus. Cancelamos todo o de agouro, de inveja, todo espírito de acidente, de roubo, furto, nós cancelamos pelo nome de Jesus. Abençoamos, Pai, em nome de Cristo, e abençoamos a vida dos teus filhos na presença do Senhor, para a glória eterna. Em nome de Jesus, oramos e te aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus também, e graças a Deus. Mas você não, vamos só ler alguns versículos. O som não está bom, não, tá. É culpa do Edelson aí. Mateus, é brincadeira quando eu falo que é culpa de alguém, tá, gente? Mateus 25, 31. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Coríntios, e aí vai, né? Mas Mateus, o primeiro, não está bom, não. Não sei se o retorno está muito alto, mas o trem não está bom, não. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quem achou, fala amém? Os que trouxeram a Bíblia fazem assim, porque a sua Bíblia, a espada da verdade. 70% de cristãos convertidos, 30% sem Bíblia. Eu não vou falar para a pessoa que está do lado para te dar uma Bíblia nova, porque eles não dão mesmo, né? Mateus 25, 31. Abaixa um pouquinho o meu microfone aqui, por favor. Só retorno. Gustavo, o som está bom aí no fundo, é isso? Você está escutando bem? O som está bom aí? Então é eu que estou ruim mesmo. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei com letra maiúscula, falando de Jesus, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão eles para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Pega a tua mão, por favor, e ajuda eu a orar aqui, por amor de Jesus Cristo na tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos a Ti, Senhor, glorificamos ao Senhor, e sei que grande obra o Senhor está fazendo nesse ambiente, desde quando começou esse culto. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo que venha revelar, a nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Cristo Jesus. Deus, que seja repreendido toda inquietação, toda perturbação, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus, que esse ambiente seja um ambiente de glória, de poder, de mover, de falar, de ministrar, de agir, de operar do Senhor em nossa vida. Fala conosco, Senhor, aplica esta palavra a cada um de nós. E tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos desde agora a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Você pode sentar, por gentileza, amado. Nosso tema: ovelhas e cabritos na eternidade. Nosso tema: ovelhas e cabritos na eternidade. Pastor, será que lá no céu vai ter ovelha e cabrito? Você vai descobrir agora mesmo, tá bom? Amém? O contexto do capítulo 25, mas é sempre importante nós falarmos do contexto do capítulo. Não é correto o pregador pegar um versículo perdido e para falar o que ele quer falar para a igreja. Ele acha, eu quero falar isso para a igreja, então vou gastar um versículo que me diz algo nesse respeito errado. Então, no contexto do capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. Vocês sabem a história, vocês sabem, né, que tinha 10 virgens e tinha um noivo, e cada um tinha uma lamparina, certo? E quando o noivo veio altas horas da noite, 5 tinham azeite e 5 não, certo? Lá não fala de noivas, fala de virgens que eram damas, né? Não eram 10 noivas para casar com um homem, eram 10 damas de honra que iam entrar no casamento. E 5 tinham azeite e 5 não, certo? Fala de prudência, estar preparado para a vida do Senhor, certo? Amém? Amém. Também nesse mesmo capítulo 25 fala da parábola dos talentos. Talento não é um dom natural, não é a habilidade que você tem para cantar, para tocar, para fazer teatro. Esse talento era um valor em dinheiro muito alto. E um rei deu 1 para um, 2 para um e 5 para outro. E viajou, e quando voltou, ajustou contas. O que tinha 5 trabalhou e negociou e fez mais 5. Deus quer que você trabalhe e negocie e ganhe dinheiro, amém? O que tinha 2 fez mais 2. E o que tinha 1 enterrou o talento no chão. Por medo, e quando chega, ele entrega um talento, e aquele rei trata severamente com ele, toma aquele dele, dá para aquele que tinha 10, e fala de diligência naquilo que Deus tem trazido aos nossos mãos, certo? Amém? E esse nosso texto que nós temos lido, que eu vou falar dele, é um evento que acontecerá em alguma data futura. Na sua Bíblia diz que é o grande julgamento, amém? Haverá um grande julgamento, ou alguns grandes julgamentos. Nesse texto só tem 3 grandes julgamentos. Nesse texto que nós lemos, diz que Jesus virá, amém? No versículo 30, no versículo 31 diz que Jesus virá. Jesus vai vir, irmão. Jesus não fez uma promessa quando estava chapadão de vir, porque nunca ficou chapado. Eu vou vir um dia, não, ele virá, ele prometeu. Ele virá, amém? Diz também que ele virá para julgar. Jesus, quando veio, ele não veio para julgar, mas quando ele vir a segunda vez, ele vai vir para julgar. Isaías 9,6 diz que o governo está nos seus ombros, amém? Jesus tem toda a autoridade dos céus, na terra e até debaixo da terra. Os demônios têm que se ajoelhar diante de Deus, eu tenho, e os anjos também, você também, aleluia. Então Jesus virá para julgar. Em João capítulo 3,16, que todo mundo sabe qual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E o 17, vocês sabem? Não, né? Vocês só sabem só o 16, né? O 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Jesus, quando veio, não veio para julgar.
julgar. E até hoje ele não está julgando o mundo ainda. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Quando a pessoa vai até o tribunal com o advogado vai estar ali para quê? Para defender ele, certo? Bem? Jesus é o advogado junto ao Pai. Hebreus diz que ele intercede junto ao Pai pela minha vida e pela tua vida. Mas ele virá para julgar quando ele vir. Amém? Terceira coisa que no texto nós vemos diz que haverá dois grupos distintos de pessoas. Jesus usa a figura dos justos para a ovelha e de cabritos para os ímpios. São figuras. Quando Jesus diz eu sou a porta, Jesus não é uma porta literal. Quando Cristo fala eu sou o caminho, ele não é o caminho. Quando diz eu sou a videira, ele não é um pé de uva. São figuras, certo? Então ele usa aqui figuras de ovelhas e cabritos para dizer que os justos, que são as ovelhas, vão entrar no céu, e os cabritos são os ímpios, vão ser lançados em tormento eterno. Dá uma olhada para o lado assim, vê se a pessoa tem cara de ovelha ou de cabrito, e pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha aí. Vocês estão sérios hoje, né, gente? Outra coisa que diz o texto, que vão ser separados, vão ser colocados à direita e à esquerda do Senhor. Sexto, que as ovelhas vão para a vida eterna e os cabritos vão para o sofrimento eterno. As ovelhas aqui, que são justas, elas fizeram algumas coisas que os cabritos não fizeram, amado. As ovelhas, elas praticaram algumas boas obras que os cabritos não praticaram. Eu quero deixar bem claro para você que você não vai herdar os céus pelas suas boas obras que você faz. Você faz boas obras porque você já é de Jesus, amém? Os espíritas fazem boas obras para ganhar salvação e eles não vão ganhar, porque é só através do sacrifício de Jesus. Eles ajudam muita gente, dão muita cesta básica, são pessoas com atitudes boas, mas o propósito está errado. A nossa salvação foi ganha, comprada e paga na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? É importante ter obras, mas isso é um resultado de quem já conheceu a Deus. Amém? Tem umas outras instituições secretas que também fazem muitas obras, não me cabe aqui falar, para não criar problema depois. Tiago 2, versículo 4 fala das obras. Que as obras, que a fé sem obra é morta, mano. Toda pessoa que é de Deus, ele precisa ter obras. Se você vê uma pessoa que não tem obras, você pode saber que essa pessoa está com um problema muito grande. Tiago 2,4 diz assim: 2,4. Não, isso não. Deixa eu ver se é 3. Cadê as obras aqui? Oi? 2,14. Obrigado, presbítero. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso ser semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém? Então é importante o cristão ter boas obras. Não faz para ser salvo. Tem pastor que usa a questão do dízimo para tentar dizer que se a pessoa não dizimar, ele vai para o inferno. Não pode ser dito isso, que não tem um respaldo bíblico claro, né? Ah, pastor, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 6, diz que os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Pastor, lá em Malaquias, capítulo 3, 9, 2, diz que os ladrões, mas nós não podemos, não, porque a nossa salvação foi comprada não pelo dízimo, não pela cesta, não pela boa ação, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Isso é uma outra situação, de uma outra, né? Certo também? Não pode ser desonesto, né? Aquilo que você faz na igreja, você faz por livre, espontânea vontade, sem ninguém para atormentar a sua ideia, certo também? Para fazer essas boas obras e outras mais, precisamos amar o próximo. E só teremos esse amor com pessoas se verdadeiramente amarmos a Deus. A Bíblia diz, é bem claro, tem 2 mandamentos. Tem gente preocupado com o sábado, com carne e porco. Jesus deixou 2 bem claros: amar a Deus
Não existe versículo amar Deus acima de todas as coisas. Não tem na Bíblia. Você vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Certo? Amém? E o seu próximo como? A ti mesmo. Paulo diz que aquele que ama o próximo cumpre a lei. Então o maior mandamento que tem é amar o próximo. Se você amar o próximo, você ama Deus. Se você ama Deus, você ama o próximo. Certo? Amém? Mas é bem claro que sem amor nós não vamos herdar a salvação, amado. 1 João capítulo 2, versículo 9, diz do amor ao próximo. Vivemos um tempo tão difícil, amado, que as pessoas elas não amam. Pensam que amam. 1 João 2, 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Certo, bem? 1 João 4,16 também fala do amor ao próximo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus dele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No texto que nós vemos lá, está tendo um julgamento, certo? Está tendo juízo lá. Ele está falando no dia do juízo, onde o amor vai ser colocado para ser julgado. 18. No amor não existe medo. Pastor, eu estou querendo casar, mas estou com medo. Sai fora que é laço do capeta. Pastor, eu estou querendo viajar, mas eu estou morrendo de medo. Não vai. Pastor, eu estou querendo montar uma sociedade, mas eu estou inseguro. Não entra. Amém? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Olha, o medo não produz. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu. Não ama o irmão. E irmão aqui não é irmão seu de sangue, é o seu próximo. Amém? Essa pessoa que está do seu lado ainda, ou em qualquer outro lugar. Precisamos entender, mano, que aquele que diz que odeia seu irmão, o próximo, não é o significado de ódio para matar. Eu fui pesquisar e esse ódio no grego que foi escrito quer dizer misel, que significa rejeitar, detestar, mas também aborrecer, que abrange a ausência de amor intencional, ou não buscar o bem-estar do próximo, ou seja, a pessoa decide se omitir em relação ao próximo. Esse é o tipo de ódio que nesse versículo fala. Não quero mexer com esse trem não, deixa quieto esse trem para lá. Me deixa fora desse negócio. A omissão é um pecado tão grave como qualquer outro, amado. E muitos de nós temos um problema muito sério de omissão. Ou seja, o amor para com Deus está cada vez mais negligenciado. Isso se traduz em maior indiferença e frieza com o próximo. Se eu não tenho amor para com Deus, ou se o meu amor com Deus está comprometido, o meu amor com o meu próximo vai ser também vai ficar evidente que eu não estou amando coisa nenhuma. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. É isso mesmo? Iniquidade é o pecado praticado diariamente, pontual, não tem arrependimento mais. Mas uma coisa é a pessoa lá uma vez ou outra escorregou, despercebeu, marcou bobeira, caiu. Agora tem gente que está tão viciado no pecado que ele peca e não se arrepende mais. Por se multiplicar esse tipo de pecado, o amor se esfriaria de quase todos. Eu creio que existe, que nesse quase todos ainda tem um povo separado para Deus. Amém? Amém. As pessoas cada dia que passa, têm menos amor para com Deus, pois se tornaram hedonitas. O que é isso, pastor? Buscam o tempo inteiro prazer para si, segurança, autorrealização. É errado isso? Não, mas é errado colocar isso como primazia, como prioridade na vida, amado. A vida do cristão devia ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Só que hoje a vida do cristão, muitos, é antropocêntrica. É o homem como o centro de tudo. Querido, às vezes é tão nocivo, tão pernicioso, que quando a pessoa vê, ele já está a léguas, igual o senhor falava, de Deus e não percebeu. Está distante de Deus. Sansão é o homem de Deus.
Sansão, ele foi dito que seria um homem de Deus antes de nascer. Deus apareceu lá para a mãe dele e disse: olha, de ti vai nascer uma criança, o nome dele vai ser Sansão, vai brilhar como o sol, esse homem vai ser muito forte, vai ser um libertador de uma nação, né? E ela contou para o marido assim, orou e falou: Deus, manda o homem falar comigo também, né? Esses homens muito inseguros, né? Se fosse um homem confiante, teria confiado na mulher, né? Tem um que é inseguro. Mas tudo é um problema lá atrás, que tem seguro, né? Voltar lá na infância e curar para o cara ser seguro hoje. Mulher não se sente bem perto de um seguro. Mulher não se encanta com um homem que ama demais, que lambe demais. Não estou falando para você não lamber, né? Não é? Mas tem homem que é o tempo inteiro, ai minha mãe, não sei o que. Gente, isso enche o saco, amém? Você seja homem, você ama, você respeita, você trata como princesa, mas não endeusa na sua vida, senão Deus tira. Você fica vivo loguinho, amém? Amém, amado? Teve uns homens que não teve mãe, agora endeusa a mulher. Mas tem mulher que também nunca teve pai, ai meu benzinho. Tem uns que chama até o marido de pai, né? O pai, né? Principalmente os gaúchos, não tem nenhum gaúcho aqui não, né? Mas vamos lá. Vocês chamam de quê? Vocês chamam de pai? É? Não? Ficou vermelho da risada porque chama, né? Mas é para as crianças acostumarem. Amado, se você tomar cuidado, você se afasta de Deus que você nem percebe. Sansão foi pegar a mulherada estrangeira, foi para farra. Ele era forte. O cara matou 1000 soldados com uma queixada de jumenta, mas o homem era monstro. Mas um dia ele partiu para a briga de novo, ele estava acostumado. E a Bíblia diz que ele não lutou, que o Espírito de Deus já queria se ausentar dele. Mas ele achava que estava. Será que o Espírito de Deus está no coração de muita gente que naquele coisa é tão apaixonado pelo Senhor? Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus trata com um pastor de Éfeso. Um pastor, tem pastor, você não toma cuidado, ele pede o amor de Deus, e por Deus o temor do Senhor. Jesus fala para ele: eu tenho uma coisa contra ti, que você deixou o seu primeiro amor. Você está no automático agora. A sua oração virou uma reza, a sua leitura da palavra virou como se fosse uma bula de remédio, não tem relacionamento mais. Eu tenho uma coisa contra ti, pastor de Éfeso. O que, Senhor? Você deixou o primeiro amor. Jesus falou assim: mas eu vou te ensinar como é que se faz. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, amém? Mas toda pessoa que está longe de Deus, ele errou em algum canto da vida dele, em algum momento, em alguma curva, ele derrapou e foi para o mar e não conseguiu trazer o carro de volta, a vida de volta, certo, amém? Então as pessoas estão, amados, é um tempo difícil. Louva a Deus pela quantidade de gente está aqui, porque para a igreja, do Porta Nossa, ter a quantidade de pessoas no domingo é muito raro. As pessoas não querem saber de culpa. Louva a Deus pela tua vida, amém? As pessoas sempre têm desculpa para justificar o desprezo delas para com Deus. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 24, fala da parábola da grande ceia, que é uma figura da ceia no céu, da salvação, de estar na mesa com o rei. E aí o rei manda convidar. Lá no versículo 18, eles começam a se excusar, a dar desculpa para não ir para a ceia. E um diz, lá no versículo 18, comprei um campo, um sítio, uma chácara, e vou lá ver. A chácara não é do infeliz, por que não deixa para ver amanhã? Não, tem que ser assim. Você notou que tem gente que inventa compromisso no dia do culto? Tem uma pessoa que vem na igreja que o esposo posse para não dar certo. Mulher, vai chover, pode tirar a roupa, vai ter culto para você hoje não. E ela olha, o Senhor não deixa não, Deus não deixa, amém? Tem uns sabotadores. Então, convido o cara, eu vou ver eu comprei um terreno. É sempre comprando, você notou? É sempre comprando que as pessoas se afastam de Deus. Versículo 19. Outro convidado, comprei 5 juntas de boi e vou lá ver, vou lá experimentar. Imagina, comprei um carro, cara, vou poder ir no culto hoje não, porque eu vou lá dar uma olhada no carro. No versículo 20, eu casei e por isso eu não vou. Você sabia que tem muita gente casada se afastando de Deus porque um deles sabota o outro? Você sabia disso? Não, né? Versículo 29, aquele rei indignado, nenhum daqueles homens vai estar na minha mesa, vai se assentar à minha mesa, amém? Perder a salvação, perder de estar com Jesus, porque tinha outras prioridades no lugar do Senhor. Tem pessoas agora que se envolvem com tantas coisas terrenas e se esquecem de Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo
Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 32, Jesus fala. Jesus está falando aí do dia do juízo, da vida dele. E diz ele no versículo 26, como foi nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou todo mundo. Assim será a vida do Filho do Homem. Aí lá no versículo 28 ele fala de Ló. Como era nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, plantavam, até que veio fogo do céu e consumiu com tudo, com Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que eram as cidades. Eu faço uma pergunta para você, amado. Existe alguma coisa errada em comprar e vender? É crime? Dá cana? Claro, se for comprar um bem errado, vai dar cana. Estou falando de coisa certa. Existe algum crime de casar? Hã? Sim ou não? Tem uns bandidos que não quer casar mesmo, então sai fora. Fala para o seu namorado que quer casar comigo. Não, pega o pé no traseiro dele. Roda, some. Tem uns malandros, mano. Eu falo para as moças, mas as bichas doidas, elas não aprendem. Uma moça esses tempos me chamou do zap e falou: pastor, eu queria um conselho assim, sabe? Não sei se vai ser de pai, de pastor, vou precisar de um conselho sincero do Senhor. Ele vai falar, minha filha. Pastor, eu estou namorando, eu tinha um casamento complicado, você sabe, né? Eu morava na cidade, marido violento, bandido. Falei, sei. Então, pastor, separei daquele trem, graças a Deus. Conheci um rapaz bom, trabalhador, né? Eu quero construir minha família, mas o cara não quer, pastor. O que eu faço se o cara não quer casar? Falei, você quer escutar mesmo, minha filha? Quero. Falei, minha filha, é o seguinte, enquanto o seu namorado tiver leite de graça, ele não casa com a vaca não, tá? Amém? Falei, cara, enquanto ninguém entendeu, ainda bem, né? Falei, enquanto eu tiver facilidade com você é uma mulher limpa, honesta, trabalhadeira. O dia que tiver necessidade lá, ele vai e namora com você, ele vai embora e fica uma semana tranquilo lá. Você nunca vai casar com você. O dia que você meteu o pé e fala assim: ô Zezão, não tem nenhum Zezão aqui não, né? Acabou, secou, né? Quer casa comigo, se não quer, some, capeta. Ele casa com você em um mês, você paga as contas dele, ele vem de cachorro, sogra, aí sogra lá, ele faz, mas você tem um funcionamento. Serve você esse conselho? Ô pastor, muito obrigado, pode deixar. Eu acho que o Zé rodou, viu? Amém? Ainda não sei como, as pessoas entram aqui e saem aqui, ó. É pecado casar, mas sim ou não? É pecado plantar? Construir a edícula lá, que é ridículo que a pessoa faz no fundo de casa, e uma churrasqueirinha lá ainda, é pecado? É pecado plantar? Sim ou não? E qual que é o pecado aqui? Fizeram tudo, mas se esqueceram de Deus. Tudo bem? Versículo 32, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló saindo para não morrer, porque a cidade ia ser queimada. E ela então não pode olhar para trás. E na metade do caminho ela olhou para trás e se tornou uma estátua, porque o coração dela ainda estava naquele lugar. Não olha para trás, não, amada. Amém? O que passou, passou. O que não deu certo, que não era para ser para você. Amém. Tudo bem? Tem gente, você está bem do céu. O pai gosta de sofrer, né? As pessoas amam dinheiro, sabia? Amam a política, amam o futebol, a família, os bens, mas não tem coragem de declarar o amor delas a Deus. Por quê? Porque são tímidos? Não. Porque de fato elas não amam a Deus. Ontem teve jogo do Brasil e eu não assisti, estava orando na hora lá. Ficou quanto jogo? Hã? Não. Certo. A maioria das pessoas que assistiram, dos cristãos, amado, quando fez o gol lá, não sei quem fez o primeiro, mas gritou e pulou. Se eu disser aqui, Jesus Cristo de Nazaré pagou um preço na cruz, no teu lugar, pelo teu pecado, Ele garantiu a vida eterna para você, eu duvido que quem gritou ontem grita hoje aqui. Por que será isso, pastor? É errado assistir? Não, eu já gostei demais desse trem. Não é errado você assistir um futebol, não é errado você pescar, principalmente quando você traz um peixe para o pastor, aí que é maravilhoso a pesca mesmo, né? Não é errado essas coisas. O errado é você dar primazia para essas coisas. Tudo bem? Tem pastor tão bandido. Um pastor, aquele pastor que vem, pastor, eu gostei tanto da sua igreja, ele fala assim, ainda bem que o senhor gostou, porque muitos não gostam de mim não, viu?
Mas por quê? Porque eu falo para as coisas que acerta deles também, né? E eles não gostam, né? Tem uns pastores bandidos, amado, que caracterizaram a igreja toda de Copa do Mundo. Que ídolo do capeta é esse, amado? A casa é de Deus ou tem virozona? Amém? Tem pastor que diz que vai fechar a igreja porque tem culto. Ou vai fechar a igreja porque tem jogo. O povo ficou louco, irmão. O povo não ama Deus, não. Ele, principalmente quando acontecem as coisas boas, eles amam viver o momento, mas não querem passar a eternidade com o Senhor. Tudo bem? E repito, não sou contra você gostar de futebol. Não, eu já gostei demais disso. Eu até briguei quando ele era flamenguista. Era flamenguista, né? Brigava nisso, né? Depois fiquei esperto e saí fora desse trem, né? Mas assim, as pessoas estão colocando tudo no lugar de Deus, amado. Quantas pessoas que eu coloquei um treino no grupo lá, ninguém vê mais, né? Vê, mas não fala nada, né? Um homem falando lá que vão assistir 1h30 de jogo, mas não oram a Deus, né? Mas aquilo é verdade. A pessoa fica assim, 1h30 assim, vai Ronaldinho, não sei quem é Ronaldinho, né? Vai Ronaldinho, vai, chuta, né? Vai Romário, né? Isso é no meu tempo, tá? Vai. Rapaz, 1h30 de joelho no chão é ruim, hein? Mas eu vou te dar a oportunidade de você se redimir com Deus. Certo, amém? Tudo bem, amém? Amém. Todos vocês que assistiram o jogo ontem, que gritaram ao fez gol, eu vou dar a oportunidade, quando eu falar aqui que Jesus pagou o preço da cruz, e você gritar igual você gritou ontem. Aliás, o dobro do grito que você deu ontem. Se você quiser levantar da cabeça, você vai levantar e gritar porque é para Jesus. Amém? Aí lá no céu vai ter um anjo com um aparelhinho de som lá, para poder marcar os decibéis de hoje e os de ontem, tá? Vai colocar na máquina lá o aleluia da máquina de hoje e o de ontem, tá vendo? Não, máquina não, né? Amém? Tudo bem? Posso fazer isso? Amém? Posso ou não, gente? Porque tem gente hoje que gritou, que subiu em cima do sofá lá, né? Regaçou o sofá tudo, né? O Sérgio, né? Não, né, Sérgio? Não, tinha muita gente, tá? Então tá bom. Só quem assistiu o jogo ontem, quem não assistiu não precisa, pode ficar quietinho aí, orando no Espírito, não tem problema. Agora, quem assistiu, eu vou te dar a oportunidade, né? Para que o diabo saiba que você não ama mais o jogo do que Deus, certo? Amém? Quando eu falar que Jesus morreu por você, né? A gente deu a vida eterna, você vai dando glória a Deus, vai balançar as estruturas do inferno, né? Certo? A copa vai ser balançada, né? Pelo seu grito, amém? Tudo bem? Posso? Posso, meu? Pela cara de ânimo de vocês assim, dá para ver? Muito bem, vamos lá. Irmãos, Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz no teu lugar, e o sacrifício dele, ele deu a vida eterna para você. Você é salvo em Cristo Jesus, aleluia! Misericórdia. Por isso que ficou 1-1 com essa torcida aqui, deu mesmo. Aí por isso ficou ruim no resultado lá. O dia se tornou o Deus de muitos cristãos, amado. E por mais que corramos, por mais que eles corram, a vida deles não muda. Salmo 127, versículo 2 diz que Deus dá o pão para os seus enquanto dorme. Não está falando que você não trabalhar, está falando que aquilo que você não consegue, Ele faz por você, amém? Salmos 27, 1 e 2, por favor. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto? Você é amado do Senhor? Amém. Coloque ele como prioridade na tua vida, mano. Amém? A Bíblia não muda e ela não manda corrermos atrás do dinheiro. Provérbios 28, versículo 22, diz que aquele corre atrás da riqueza fica pobre. Por que o cara vira traficante e vai preso? E o Ricardão vai lá e casa com a esposa dele? Por que a mulher vai para a zona? Ganhar dinheiro. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas sabe que advir sobre ele a penúria, a pobreza. Certo, amém? Tem gente que corre atrás do dinheiro. A Bíblia não manda você correr atrás do dinheiro. Provérbios 28, 13 diz que um dos sinais de uma pessoa que não prospera é porque tem treta na vida dele. Tem pecado escondido. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará? Diz a palavra de Deus. Pastor, o que a Bíblia manda dizer? Para você obedecer a Deus e as bênçãos vão correr atrás de você. Deuteronômio 28, 2. Se você escutar e obedecer, a bênção corre atrás de você. Até que vai dar errado não dá certo na tua vida. É isso mesmo? 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e
te alcançarão todas essas bênçãos. Pode colocar aqui, o 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Amém? Na cidade você vai ser uma bênção, lá na roça você vai detonar. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos e netos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Vai ficar rico vendendo pão, Deus, em nome de Jesus. Bendito será ao entrar, bendito ao saíres e vai, amado. Amém? Se você ouvir a Deus, você não corre atrás da riqueza, a bênção que corre atrás de você. Amém. Mateus 6:33 diz que você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas, água, comida e roupa, vai ser acrescentado para você. Amém. Mas no texto nós encontramos duas coisas curiosas. Mateus 25:40 diz que Cristo fala: vocês fizeste aos meus pequenos irmãos, certo? A mim vocês fizeram. É isso mesmo? Mateus 25:40. No versículo 45, Jesus reprova os cabritos, né, os ímpios, sempre que deixares de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixares de fazer. Jesus fala que fez para os irmãos dele, os cristãos, aqueles que tinham Jesus. Mas para os mais pequeninos, ele não disse que era para os irmãos dele. Esses mais do que pequenos, são aquelas pessoas que ainda não se converteram a Jesus, que a sociedade trata com desprezo, que são invisíveis na sociedade, são pessoas rejeitadas de todo. Esses são os mais pequeninos de Jesus. Amém? Tudo bem você está aqui? Os pequenos são irmãos de Jesus, que são cristãos. Os mais pequenos, aqueles que ainda vão ser cristãos. Os que foram... Aquelas pessoas, os cabritos que foram condenados, eles sempre se omitiram em fazer algo para os mais pequeninos, porque não amavam a Deus e não amavam os mais pequeninos. São pessoas dignas de desprezo da sociedade. Os pequeninos e eu, e qualquer pessoa, pode socorrer. Nem precisa ser cristão, é só ter empatia. Você vê a pessoa sentindo, o pique solidário, mas você vê que a situação é grave, você nem quer saber se aquela pessoa é evangélica ou não, certo? Você vai lá e contribui por 5, por 10, por 20, por 50, certo ali? Então, para ajudar os pequeninos, não precisa nem ser cristão, mas os mais do que pequeninos, aqueles que estão excluídos, abandonados, estão à margem da sociedade, aqueles que, desprezados e desprezíveis, você tem que ter o amor de Deus. Você tem que ter o amor de Deus. Eles são os mais do que pequeninos. Quando fazemos algo por eles, fazemos para entrar para o Cristo. E quando deixamos de fazer, é com Jesus que estamos nos omitindo. Pessoa que foi, um homem disse que foi arrebatado ao céu. Ele buscava muito a Deus, disse que um dia ele foi arrebatado ao céu. E ele chegou no céu, muito lindo, coisas maravilhosas, e disse que Jesus veio conversar com ele. Ele falou e escreveu um livro também. Se é mentira, aí Jesus veio tratar com ele que ele não tinha amor com pessoas. Jesus, mas eu amo demais. Eu ajudo as pessoas, eu dou cesta básica. Às vezes eu tiro da minha despensa para dar para os outros. Aí disse Jesus, olhou para ele, balançou a cabeça e sorriu. Você não entendeu o que é o amor. O que é, Senhor? O amor eu vejo o amor da seguinte forma: aquela pessoa que você trata com mais desprezo lá na sociedade, a mais indigna que tem na sociedade, é a forma como você trata ela. É o seu nível de amor para comigo. É Deus a chorar. E tem muita gente que a gente não olha. É o doido que fala sozinho na rua, é quem carrega um saco de latinha, é o bêbado na esquina. Tem gente que a gente não olha na cara dele, deixa eu ficar longe. A pessoa que você trata com mais indiferença, esse é o nível de amor que você tem para comigo. É Deus a chorar. Se eu me perdoo, eu realmente não sei o que é amar. E aí ele voltou, daquele arrebatamento, e disse que a vida dele mudou, amado. Amém? Tem um pregador muito famoso que diz: se algo não vai bem na sua vida, o primeiro lugar para você olhar é a área do amor. Você está falhando no amor. Tem gente que não desima, que prospera. Certo? Amém? Tem gente que nem é cristão, que prospera. Japonês, eles são ateus, shintoístas, confucionistas, não são cristãos, é um povo próspero, só que trabalha também das 4 às 6 da tarde, Mas é um povo que não precisa de Deus para trabalhar, porque cumpre o princípio que eu trabalho, certo? Amém? Você está entendendo? Por que o cristão às vezes não vai amar? Tem algo que está errado. E muitas vezes a área é o amor. Deixa eu explicar para você entender melhor.
Há muitos anos atrás, 20 e poucos anos, eu trabalhei 5 anos em uma empresa, no Lange Paraná, comercial de São João. Alguém sabe qual que é essa empresa lá? O Robson, esse aqui, ó, tá, mas eu não sei. Então vocês sabem, é um big do mercado lá. Eu trabalhei 5 anos naquele mercado. Mas aí chegou um vendedor e falou: rapaz, se você for mexer com ele, você fica rico. Eu falei: eu pedi as contas, né? Era balconista, era um salário meio, mas esse são os 2 salários e pouquinho naquele tempo. E eu pedi as contas para o patrão. Ele fez um acerto muito justo, pagou direitinho, patrão muito bom aquele. Eu saí e fiquei 2 anos e pouco fora. E quebrei a cara. Porque vender não é fácil, não. Até você pegar um negócio, macete de negócio, você apanha muito, né, Alex? E aí, nesse tempo eu me converti, eu aceitei Jesus. Antes eu ia para as festas na lazer, né, na cachaça no sábado, depois do serviço, cachaça, né? Eu mudei, eu não bebia mais. Não falava mais palavras chulas, né? Jesus estava trabalhando na minha vida. Mas um dia, eu na frente do mercado, debaixo de uma árvore, em cima da minha moto, esperando o patrão chegar para poder abrir a empresa. Eu sempre cheguei antes, tem uns empregados que sempre chegam atrasados, né? Eu chegava antes, né? E aí, aí um dia eu ligo para o meu ex-patrão, seu Valdir, aqui é o Fábio, o Chico, né? É o Chico, seu Valdir. Ô, seu Valdir, não deu certo as vendas não, eu estou querendo trabalhar, mas estou, velho, vergonha, sabe? Você tem vergonha, né? Ele falou: você está querendo trabalhar? Eu quero, pode vir amanhã. E volta fazendo o que você fazia quando você saiu. Voltei debaixo de honra, certo? E aí eu voltei, e depois de uns 20, 30 dias, eu trabalhando já, eu, debaixo do pezinho de árvore, em cima da moto, esperando o patrão chegar, eu notei uma coisa que eu não tinha notado nos primeiros 5 anos, que a calçada do São João era cheia de pé inchado. Pessoas que bebiam ali, dormiam a noite inteira ali, que usavam droga, muito mesmo, 15, 20, 30. Nos 5 anos antes tinha também, mas eu nunca notei. Mas agora, convertido, eu estou lá, e olhando aquela peixaiada toda lá, e me veio uma voz no coração assim: você não me ama, Fábio. Como não? Claro que eu amo o Senhor. Se você me amasse, aquela voz falou dentro do meu coração, com o seu pensamento, você estaria falando do meu amor para aqueles peixados. Porque do jeito que eu libertei você do álcool, eu posso libertar eles também. E aí eu fiquei com vergonha e pedi perdão a Deus. No outro dia eu cheguei meio hora mais cedo e sentei no meio dos peixados e dizer para eles: Jesus mudou a minha vida. Eu era um cachaceiro, um noiado. Jesus transformou a minha vida. E Jesus pode transformar a vida de vocês também. Comecei a orar pelos noiados. Os lacunos, comecei a orar por eles. Tinha um povo de umas outras igrejas lá que ficou tudo com olhão grande, porque ninguém faz nada, você começa a fazer, todo mundo, né? Gente, esse negócio de você falar quem você foi já assusta as pessoas. Esse tempo veio um PM aqui buscar oração, a esposa dele estava grávida de jeito nenhum, né? Ele mandaram ele vir aqui e eu vim atender o casal aqui. E aí eu fui contar o meu testemunho para o homem. Eu assustei o cara. Ele falou: meu Deus do céu, eu trouxe a minha esposa para um bandido, né? E eu tive que explicar para ele: rapaz, você também é pecador, cara. Você nunca usou droga, você nunca matou ninguém, você nunca foi traficante, mas você é um pecador também. Paulo era pecador e matava crente e se tornou um homem de Deus, né? A gente fica todo dia abaixo, onde abundou o pecado, né? Mas né? Aí o homem não queria fazer filho. Aí eu falei para ele: você unge os pés do seu marido, eu vou ali e depois eu volto, tá? Aí quando eu voltei, os dois abraçados, chorando, e nós oramos. Eu orei: Deus, dá um filho para esse casal. E Deus deu, né? Você sabe da história, certo? Né? Lembra disso aqui? Deus é bom. E aí eu comecei a orar por aqueles caras. Orar por eles. E aí eles me chamavam de irmão. Eles iam comprar as cachaças no mercado. Para não passar no caixa, passavam lá no balcão. E aí, irmão, cobre aqui para mim, com os garotinhos. E eu comecei a orar por aqueles pés inchados, gente. Falar de Jesus. Alguns foram achados pela família. Outros foram sem recuperação, outros se libertaram de verdade, alguns morreram, né? Mas Deus fez uma obra naquele meio. Aleluia. Porque o crente que estava salvo não estava nem aí para a desgraça dos outros. Deus amado, Ele quer ver o nosso amor em ação. Você não adianta cantar bonito, pregar bem, falar bem, isso não adianta, isso é palha para Deus. Qualquer pessoa faz. A Iá, se você botar aqui, né? Iá, canta um hino aqui, ela canta melhor do que todo mundo, certo mesmo? Mas o amor de Deus, irmão, precisa ser um amor de ação, que alcance vidas, que alcance pessoas. Tem umas 4 semanas, já estou acabando, tá? E eu sempre aqui da igreja, das 10, às vezes 11, até 6 horas da tarde. Eu venho ler Bíblia, venho orar, venho ler livro, né? Preciso me capacitar. Cada situação dos irmãos é onde tem que ter entendimento, né? Como trata as situações. Então,
Aí eu chego aqui, encosto o carro e tem um rapaz sentado na calçada, todo esfolado, roupa velha, bermuda velha, sabe? Assim, todo como se fosse uma pessoa de rua, em situação de rua. Só que faz mais de 20 anos que eu fiz um propósito com Deus, irmão. Eu não trato ninguém de forma diferente. Pode ser a juíza da cidade, pode ser o governador, pode ser o presidente, eu vou tratar do mesmo jeito que eu trataria um catador de lata na rua. Isso aí eu disse para Deus. Na nossa casa nós oramos por pessoas do lado da política daqui de Rondônia, pessoas grandes, deputados, se alguém foi da pastor Soares, nós oramos, né? Conheço pessoas na sociedade aqui, mas eu falei, nunca vou tratar ninguém diferente, porque Deus não trata ninguém diferente. Amém. Eu chegando, opa, e aí, como é que você está? Bom dia, vim, peguei na mão dele, fez assim, não falou nada. Aí, não falou nada, eu estou vindo para abrir a porta, e ele olhou para mim e disse, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Aí contou a história dele, esqueci de espancar, tinha sido roubado, tinha roubado o celular dele, os documentos, que não tinha nem como ligar para os parentes dele, que moravam lá no Buriti, eu escutei a história dele. Eu estou com fome, pastor, o senhor não tem. E assim, a gente que já foi do mundo, a gente sabe das malandragens, né? Ele falou, rapaz, você não está com sacanagem, não, cara, porque eu fui malandro também, cara. Não, pastor, diante de Deus, eu já usei crack, eu parei, eu estou com fome mesmo. Então tá bom. Aí eu tinha R$35 na carteira, peguei tudo que eu tinha, peguei na mão dele. Falei, só que eu quero orar por você, tá bom? Tá bom. Aí eu olhei, deu umas mexidas, uma balançada lá como se fosse o capeta, lá sai, não sai. E aí tá. E eu disse, você falou que você é lá do Buriti? Sou, pastor, sou filho de um ancião da igreja tal, uma das mais igrejas lá na cidade. Eu estou perdido aqui, pastor. Bateram em mim, eu estou com os pontos na cabeça. Eu falei, qual é o seu nome? Matias. Eu falei, rapaz, Matias, você vai ter que tomar um jeito para você voltar, cara. Sem documento você não entra no ônibus, né? Eu falei, vou anotar aqui o meu celular, meu zap. Você chega no Eucatu e vê o que precisa para você voltar para Buriti, tá bom? A igreja vai te ajudar a voltar para Buriti. Não, pastor, a pessoa queria chorar. E eu entrei, né? Entreguei para ele. 3 dias depois, aí o Catu liga. Nós conseguimos comprar passagem com o Matias. E quando ele chegou lá, o irmão dele veio para mim. Pastor, eu queria agradecer ao Senhor. Ontem eu sonhei que meu irmão estava chegando, pastor. E ele chegou hoje, né? Queria agradecer ao Senhor. Eu falei assim, amém, meu irmão. Isso não foi o que fiz, não. Foi a igreja que fez, porque o pastor não fez ele, não. Tá? Os irmãos são bonados de irmão. O pastor, né? Não chegou lá ainda, não, tá? Ele agradeceu, né? Porque esse povo dessa igreja tem muita birra com o pastor, sabe? E aí agradeceu de novo. Aí tá bom. Só que eu quero contar para você o seguinte: o dia que eu fiz isso com o Matias, que eu não tinha nem comprado a passagem ainda, que ele ainda lá no Catu, que eu estou subindo ali na escada, eu abri a porta, cheguei lá em cima, olhei no celular, alguém tinha mandado um comprovante. É uma pessoa que não mora em outra cidade, mora em outro país. Já faz tempo que eu falo com essa pessoa. E ali tinha um valor quase 10 vezes mais dos 35 da passagem para Buriti. E aí eu já mandei mensagem para minha esposa, olha o que aconteceu que eu não estou entendendo, né? E eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo. Aí você julga se é de Deus, se é de Satanás, ou se é a minha cabeça que falou comigo. Mas me veio muito claro: meu filho, quando você tiver olhos para os meus mais pequeninos, nunca vai faltar provisão para você, para a igreja e daqueles que fazem parte dela. Glória a Deus. Eu estava hoje lá, e a lágrima desceu no meu olho, porque eu fui uma pessoa assim. A minha família não dava um pai de força por mim. Eu era alcoólatra, bêbado, derrotado, mas alguém teve compaixão de mim, orou pela minha vida. Deus não quer chamar você só para te prosperar, não. Deus quer isso para você. Não bota nada na frente de não, porque senão você vai cair. E ninguém percebe quando está caindo, irmão. Aquele negócio é muito sutil. Amém? Diga para Deus, Deus, tudo que o Senhor me der, além dessas, acima disso, tem o Senhor no meu coração. Não abro mão, não negocio. Amém? Amém. Deus quer que você tenha coisas boas, irmão. Deus não é um Deus ruim, não. Deus é um Pai bom. Agora toma cuidado. Tem pessoas que pedem oração: pastor, eu vou abrir uma lojinha, pastor, sua hora eu não vou morar, irmão. Estou colocando aqui loja, para você entender. Melhor, mas pode ser outra coisa. A gente ora, né? Apresenta diante de Deus. Passa os meses, a pessoa não vem mais na igreja. Aí você manda zap: oi, irmã, a senhora mudou de cidade? Não, pastor, eu estou em São Miguel ainda. Pastor, eu não estou na igreja porque Deus me abençoou muito, pastor. Só acredita que no dia que eu vou na igreja, chega a gente na porta da loja, eu tenho que atender, pastor. Fica até 8 horas vendendo lá, vai ter uma bênção. Não é Deus que está te abençoando, não. É o seu esforço físico ou o próprio Satanás para te tirar da presença de Deus.
Porque Deus nunca vai dar uma bênção para perder a pessoa dele. Amém? A bênção do teu casamento, do teu carro, da tua empresa, tudo que Deus tiver para você é para poder acrescentar na tua vida. Amém? Se você entender isso, amado, a sua vida fica leve. Você para de ficar louco atrás de algumas coisas e você vai dedicar a sua vida a Deus. Deus me disse o que eu tenho que fazer e Ele vai dizer para você. O Titanic, você vê no filme, uma das pessoas que foi convidada para financiar o Titanic era um cristão, muito rico. Ele falou assim: primeiro eu tenho que conversar com o meu sócio, se eu entro nesse negócio. Que sócio, pai? Jesus Cristo. Você é doido, rapaz? Até Jesus entrar nesse negócio, porque o negócio é bom demais. Ele foi orar e Deus falou para ele: não entra nesse negócio. E ele não entrou. Onde que o Titanic foi parar? E com toda a fortuna que todo mundo investiu naquele momento. Deus tem o melhor para você. Mas será que você vai continuar sendo o melhor para Deus quando tudo estiver melhor na tua vida? É a decisão nossa, né? Amado, o meu amor por Deus ele demonstra na forma como eu trato você. João 13:34 diz que novo mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu me gosto. Então não trata ninguém de forma diferente, não. Pode ser um mendigo, pode ser um anjo disfarçado de mendigo para testar o teu coração. Amém? É claro que você não vai botar uma pessoa dentro da sua casa, mas você pelo menos tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Você pode saber que Deus ele vai abençoar a tua vida. Enquanto você tiver olhos os mais pequeninos dele, Deus vai continuar fazendo essa pessoa grande. E agora no nome dele, amém? Você pode ficar quieto, por favor. Aprenda a amar o seu irmão, o seu próximo, o seu irmão na fé. Porque lá no céu, para onde você vai ter menos pessoas do teu sangue do que as pessoas da fé. A pessoa do teu sangue pode ter 30 pessoas, 50, 100, 200, 300, se a família for grande. Mas no céu vai ter milhares de pessoas, seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Certo, amém? Tudo bem? Aprenda a amar as pessoas que estão perto de você, amado. Aprenda a valorizar o ser humano. Deus não está nem preocupado com o que você ganha, o que você está fazendo, pela cama que você comprou uma cama aqui, grande porcaria. Você treina um trabalho para você achar a mulher tão grande que você é, né? Tem que rolar, tem 10 rolados para você passar na mulher, né? Deus não está nem aí, rapaz, eu consigo comprar um carro novo. Ferrugem vai comer essa porcaria, meu irmão. Abre o teu coração. Deus ama pessoas. O capital do céu é pessoas. Amém? O ativo do céu são gente. Se você não gosta de gente, você não presta para entrar no céu, porque lá vai estar cheio de gente. Amém? Ah, pastor, eu gosto do meu canto, que sempre sou egoísta, perturbada, endemoniada, talvez depressiva. Que a pessoa liberta, ele gosta de ter pessoas perto dele. Porque Deus que está em você, Ele ama as pessoas, amado. Quando eu escolhi esse hino para tocar no final, eu lembrei de quando eu era da igreja batista lá. Foi um travesti para a igreja. Ele tinha colocado silicone no peito, no quadril, e aquele trem começou a derramar. Ele tinha que arrancar logo, porque senão ia para o pulmão, não sei para onde. Antigamente o trem era meio feito meio, né? E aí o pastor começou a organizar a ida dele para Goiânia para tirar aquele negócio. E um dia no culto, amado, esse hino que nós vamos cantar agora, estava cantando, todos os irmãos se abraçando uns com os outros, e aquele travesti lá no cantinho, triste assim. E a gente é cheio de preconceito. Amado, você abraçar, só você não vira gay não, a não ser que você seja já. Senão você não vira. Você abraçar uma mulher lésbica, você não vira não. A não ser que você já tenha, né, a lombriguinha lá, né? E aí eu estou lá com aquele orgulho todo, de preconceito todo, né? E eu falei, meu Deus, eu estou na igreja que diz que a gente chama os outros. Ninguém abraça aquele rapaz. E aí, digo assim, vai lá você então e abraça ele. Eu fui meio inseguro, né? E fui lá, abracei aquele homem, choramos nós dois juntos, não? Certo, né? Deus pode fazer isso com você? Ou você ainda é muito cheio, né? Tem gente nojenta, irmão, tem gente nojenta. Repito, se você não gosta de gente, você não vai para o céu, não. Você não vai entrar lá, não. Você muda esse coração seu. Deus muda, Senhor. Muda o meu coração. Me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Amém? Tudo bem, irmão? Eu queria cantar contigo aqui, mas eu queria pedir para vocês fecharem o corredor. Pegar um na mão do outro. Talvez você nunca pegou na mão dessa pessoa, você vai pegar hoje. Certo, né? Com muito respeito, claro, né? Pega na mão dessa pessoa. É nossa família, irmão.
além dos seus parentes que você vai ganhar para Jesus, essa família vai estar com você lá. Repito, o ativo do céu são pessoas, amado. Tem gente morrendo para ficar rico, morre e não fica rico. Às vezes com um rico miserável vai para o inferno, porque é tão miserável. Aprenda mais pessoas. Talvez você tenha um pai velho que você nem dá moral para o velho mais. Uma mãe já velhinha, idosa, tem uns filhos bandidos, uns filhos capeta. Se der isso aí, as passeiras, você vai cair também, são infelizes. Você vai para o inferno, você vai saber como que é desonrar um pai e uma mãe. Aprenda. Dá trabalho, dá, amado. Eu cuidei do meu pai 2 anos. Ia dar comida na boca do meu pai, ele cuspia no meio da sala. Um dia eu vou ficar velho, mais velho que eu já sou, mas você vai também. Desonra agora para você ver onde você vai parar. Os lugares vão cheios de pessoas desonradas, amor. Querido, ama os teus filhos. Não adianta você ser essa pessoa alegre lá fora se você é um fracasso dentro da sua casa. Abraça os teus filhos. Traz teu filho para perto de você, 10, 11, 12, 13 anos, abraça ele. O pai te ama, cara. O pai morre por ti. Esse dia eu subi com o meu filho, ele falou: "Só que você não me conhece. Se alguém se levantar contra você, eu rasgo esse cara no meio da rua." É, pai. Eu falei: "Você não me conhece." Continua não me conhecendo. Eu morro pelos meus filhos, irmão. Amém? Tem muito filho que virou gay porque o pai nunca foi pai na vida dele. Deixa teu filho escutar o teu coração batendo. Filho, escuta o coração de um homem que te ama aqui, ó. Pum, 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 pum. Esse é o coração de um homem que morre por você, meu filho. Ele vai honrar a família dele também. Amém, irmão? Vamos honrar os nossos pais, os nossos filhos. É tão maravilhoso ser um sucesso lá fora. Aparente, né? Fracassados dentro de casa. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Não adianta ficar pregar para você não, se eu estou desarrumando a minha família, se eu brigo com a minha mulher, se eu chuto meu filho, se eu brigo com os cachorros fedidos da minha enteada, né? Os bichos vai ser, né? Parece um monstro com carne seca, estranho. Mas tem que amar, né? Amém? Vamos cantar. Vamos amar gente, irmão. Vamos amar pessoas. Eu sempre deixo bem claro, quando a igreja faz, não é igreja. São os irmãos desta igreja. Então você sabe que você vai receber bênçãos do céu que você não vai saber. Mas você tem participação na situação também, em nome de Jesus. E você está passando por um momento difícil, larga de ser chato, pelo amor de Deus. Chata e confia em Deus. A pessoa está no deserto e está murmurando, está falando, está xingando as pessoas. Tem vergonha, meu irmão. Você não é crente, não? Você não está nem orando mais? Cadê aquele cara que orava? Cadê aquela mulher que levantava cedo para poder buscar a Deus? Diga: "Deus, eu estou no deserto, mas a minha vitória é grande, eu não vou morrer aqui, Senhor. Senhor, eu estou no vale, mas o meu Senhor está comigo aqui também." A crentalhada pensando que a vida é só vento a favor. Não, querido. Deus nos prova, e é no deserto, é no vale muitas vezes. Deus nos prova para poder nos aprovar. O problema é que a maioria dos crentes hoje são de manteiga, eles não aguentam a prova, eles negam o Senhor da vida deles. Permaneça. Deus, mesmo que nada aconteça, eu continuo na tua presença. Eu sei que o teu Redentor vive, Senhor, e ele vai se levantar em meu favor. Jó disse isso, não se arrependeu. Continua, mas não maltrata quem está perto de você, não. Essa pessoa é ela que te ajuda a estar de pé. Amém? Repita, mas vamos dar valor para os nossos. Tem gente que beija filho dos outros na rua e não beija os filhos em casa. Tem mulher que trata bem o marido de outra, mas não trata bem o esposo. Tem marido que é uma nojeira perto de mulher casada do outro, mas não trata bem a esposa. Vivamos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Amém? Vamos ter filhos vitoriosos, irmão. Vamos ser as cabeças dessa nação para o futuro. Amém? Deus tem isso para nós. Deus tem isso para você, tem isso para mim também. Vamos cantar o Senhor.